Março é o mês em que se comemora o Dia Mundial de Conscientização sobre o glaucoma, uma doença silenciosa que é a principal causa da cegueira irreversível. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Glaucoma, mais de 2 milhões de brasileiros vivem com essa condição. A reportagem fala sobre isso. Em 2007, a mãe de Felipe Anderson recebia uma notícia assustadora. O filho, de apenas 10 anos, era diagnosticado com glaucoma. Felipe conta como o médico suspeitou da doença em um paciente ainda tão jovem. O meu quadro de glaucoma ele foi descoberto em 2007, quando eu tinha 10 anos, porque eu já tratava com o oftalmologista o estrabismo. E em uma etapa da consulta médica, conhecida como anamnese, que é uma etapa muito importante, onde o médico ele te faz algumas perguntas sobre o seu estilo de vida, sobre seus familiares, ele descobriu através da minha mãe que a minha avó paterna ela apresentava o glaucoma e que inclusive ela estava com perda parcial da visão nessa época. Então foi onde ele descobriu, ele resolveu solicitar alguns exames na cidade de Guanhães, porque na época eu não morava aqui em Governador Valadares, e aí eu fui até a Santa Casa de Belo Horizonte, realizei os exames e no retorno eu fui então diagnosticado aos 10 anos com o glaucoma. Por causa do diagnóstico precoce, hoje, 17 anos depois, Felipe vive tranquilamente com o glaucoma, mas o tratamento da doença faz parte da rotina. A minha rotina hoje, além do óculos que eu uso para o estrabismo, é a utilização, a administração dos 2 colírios que eu uso. Então eu uso um colírio pela manhã e o outro à noite, e o que eu usei de manhã eu uso 2 vezes, um de 12 em 12 e o outro de 24 em 24 horas. Os cuidados diários são tão importantes que a piora mais significativa no quadro do Felipe foi quando deixou de realizar o tratamento por apenas alguns meses. Por mês eu apresentei uma piora devido a uma falha minha mesmo, onde eu nessa mudança de cidade, eu não me empenhei, quando eu cheguei aqui em Governador Valadares, em procurar o hospital, a clínica, e aí aconteceu que eu fiquei alguns meses sem o tratamento, sem o colírio, sem o acompanhamento, onde apresentei então a elevação da pressão dos olhos. E aí foi essa elevação, porém quando eu voltei à rotina normal das consultas e utilização dos colírios, houve a normalização. A idade é um dos fatores de risco para o desenvolvimento de glaucoma. Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, 2% dos brasileiros com 40 anos vão desenvolver a doença. Com 80 anos, a taxa sobe para 10%. Existem vários tipos de glaucoma, influenciados desde a idade do paciente até a condição genética, como explicados pelo oftalmologista. O mais comum de todos é o glaucoma primário de ângulo aberto. A gente também tem um glaucoma primário de ângulo fechado, os glaucomas secundários, que podem ser secundários a alguma infecção que você tem no olho, alguma inflamação, a drogas, medicações, entre outras causas. E você também tem o glaucoma de pressão normal. O mais frequente, com certeza, são o glaucoma primário de ângulo aberto, os glaucomas primários de ângulo fechado, com certeza seguido pelos outros tipos de glaucoma que a gente já citou anteriormente. O glaucoma pode ser facilmente detectado em consultas de rotina ao oftalmologista. O médico indica consultas periódicas de 1 vez ao ano. O diagnóstico do glaucoma é muito importante que seja feito precocemente. Então, uma consulta oftalmológica regular, acompanhamento, um exame bem feito, ele vai conseguir, o médico oftalmologista, suspeitar, através dessa consulta, da possibilidade da neuropatia óptica glaucomatosa, e através disso ele vai solicitar uma propedêutica para fazer a investigação, confirmação diagnóstica e acompanhamento do paciente. São 6 exames para acompanhamento de um diagnóstico de glaucoma, como a campimetria computadorizada, que a Maria Aparecida realiza rotineiramente desde que descobriu o diagnóstico do glaucoma 3 anos atrás. Conta como é que você descobriu que tinha glaucoma? Através dos exames. Foi exame de rotina? Sim. Como é que é conviver hoje em dia com essa doença? Tá tranquilo. A maioria dos tratamentos disponíveis hoje que a gente usa, o primeiro, o mais comum, é o tratamento clínico, através de medicações hipotensoras, são colírios que eles vão controlar aí a pressão intraocular, que o tratamento do glaucoma é todo baseado no controle
da pressão intraocular. Mas hoje nós temos diversas terapias, tecnologias novas que muitas vezes muitas pessoas não conhecem, como terapia a laser, né, a trabecoplastia seletiva a laser, ciclofotocoagulação. Nós temos implante de stents para poder abrir o ângulo camerular, como tratamento cirúrgico também, né, a trabeculectomia. Você tem também implantes de tubos. Então, assim, hoje a gente tem uma gama de tratamento muito vasta, muito importante, que a gente pode estar ajudando o paciente no controle da melhor maneira possível. O quanto antes o diagnóstico, né? Obrigado aí, Júlio, importante. A gente usa óculos, fica assustado com outras coisas. Tudo que fala que é doença de olho, a gente assusta, né? Mas estão falando aqui do glaucoma, né?